Aleluia. Romanos 8, a partir do versículo 1, nos diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinando-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimiga, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne ou do corpo, vivereis. Aleluia! Podeis sentar, queridos. Glória a Deus. A mensagem dessa noite tem como tema graça como estilo de vida. A graça como estilo de vida. Queridos, existem duas naturezas em cada um de nós, e a Bíblia relata isso. Dentro de mim, Eduardinho, dentro de você, dentro de cada um de nós, existe duas naturezas. A natureza carnal, que vem da linhagem adâmica, e a natureza espiritual, que acompanha todos aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Novamente, a natureza espiritual, Leide, ela só acompanha aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. A primeira natureza, a carnal, era governada pela lei do pecado. A segunda, a espiritual, pela lei do Espírito, do qual nós chamamos de quê? De graça. A primeira natureza, a carnal, ela era governada pela lei. A segunda, a espiritual, é governada pelo Espírito, do qual nós chamamos de graça. Creio que Cristo deseja, de forma urgente, trazer a sua igreja para o centro do Evangelho. Nós ouvimos tantas mensagens de autoajuda que na verdade não ajuda em nada. O que ajuda você diante de Cristo é viver Mateus 6,33, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque quando eu busco o reino de Deus, a graça ela vem sobre a minha vida, e a justiça também o vem. Às vezes nós ouvimos tantos ministros na internet que ministram sobre tantas coisas. Hoje tem uma onda de coach, é coach daqui, é coach dali. E eu entrei numa crise com esse negócio de coach, porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Por quê? Porque o que nós temos que fazer é se aproximar de Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é mergulhar na graça, é entender o que realmente significa viver um estilo de vida segundo a graça de Jesus por mim e por você. E Deus deseja trazer a sua igreja novamente para o centro do Evangelho. E quando nós falamos em graça, nós precisamos entender que graça é essa, que é um favor imerecido, todos nós sabemos.
é algo que nós recebemos que nós não merecíamos. Você já recebeu um presente de alguém que você disse para você mesmo: eu não sou merecedor desse presente? Ou você disse para a pessoa que te deu esse presente: não posso aceitar, eu não mereço isso. A graça é mais ou menos isso. Você recebeu algo de tão precioso das mãos do Senhor Jesus, que quando você pega aquilo, você tem que se fazer merecedor. Por mais que nós façamos merecedores, nós não somos, mas pela gratidão por Ele ter dado a vida dele por nós, eu e você estávamos condenados a uma morte eterna, uma morte longe da presença do Senhor. E Jesus veio em carne, morreu a minha e a sua morte, para que nós tivéssemos e para que nós vivêssemos a vida dele. Isso é graça, é nós vivermos a vida de alguém que morreu por nós. A morte era minha e sua. Imagina você vivendo em um país onde o evangelho é proibido, onde se você falar de Jesus, você é condenado à morte, é condenado à tortura. E de repente você está no corredor da morte, alguém vem e morre por você. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. Mas a graça, ela abrange várias áreas, não é somente a salvação. Quando nós lemos a palavra salvação no grego, nós vemos que é a bonança, nós vemos que é livre da dor. Às vezes nós imaginamos que eu tenho uma graça de Deus e quando eu morrer eu vou viver uma eternidade com Ele. Isso é certo. Mas quando a palavra de Deus fala ali em Mateus 6,33, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, é uma vida de regozijo aqui também, para que você possa manifestar a graça de Deus. A graça, ela contrapõe a lei é moral e não nos justifica perante Deus. Quando o povo de Deus saiu do Egito, por mais que eles murmurassem, fizesse o que era errado diante de Deus, eles foram poupados porque estavam debaixo da graça. Mas a partir do Sinai, onde Deus revelou a sua lei a Moisés, essa lei trouxe condenação a todos aqueles que a infringisse. Êxodo 20:19, Deus deseja ter um relacionamento com o povo dele. E Deus fala para Moisés: Moisés, prepara esse povo, diga para o povo se santificar, que eu vou descer e eu vou falar com o povo. E o povo disse: não, Moisés, vá você nos representar. Por quê? Porque nós tememos a Deus. E quando o povo disse para Moisés os representar, Deus falou: de alguma maneira eu tenho que comunicar aquilo que está no meu coração. Mas já que eles não querem ter um relacionamento comigo, já que eles não querem a minha presença, eu vou escrever aqui 10 instruções que nós chamamos de 10 mandamentos, para que você passe a eles. E a partir do momento em que Deus escreveu essas 10 instruções, esses 10 mandamentos, todos aqueles que negligenciavam eram mortos. Nós precisamos entender porque hoje vivemos pela graça e não pela lei. A lei veio para revelar a verdadeira natureza do pecado. Enquanto o povo não sabia o que era errado, eles não praticavam. Mas a lei trouxe a eles o conhecimento do bem e do mal. Qual que era a vontade do Pai? Ali no Éden, que o ser humano, o Adão, a Eva, aquele que ele criou, comesse do fruto da árvore da vida e tivesse vida, e não do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele começou a distinguir determinadas coisas, e um peso daquilo que estava certo ou errado veio sobre ele, sobre a mente dele. Enquanto o povo de Israel não tinha a lei, eles viviam sobre a graça. Mas a partir do momento
em que as leis foram escritas e entregue a eles, já que eles não queriam ter um relacionamento com Deus, Deus disse: então vocês vão ter que andar segundo essas instruções, e todos aqueles que infringiam aquelas instruções morriam. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos que a lei veio para revelar o verdadeiro ser adâmico dentro de mim e dentro de você. Só existe uma forma do crente voltar à maldição, e isso é estar sobre o domínio da lei. Não existe maldição para aqueles que obedecem 100% à lei, mas isso é impossível. Queridos, se você obedecer os 10 mandamentos à lei em 100%, não existe maldição sobre a sua vida. Mas isso é impossível. É impossível. O que a palavra de Deus nos diz ali em Tiago 2:10? Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. O que Tiago está dizendo aqui, queridos? Não adianta eu guardar o sábado e não amar a Deus de todo o meu coração. Não adianta eu guardar o sábado e desejar a mulher do próximo. Não adianta eu guardar o sábado e idolatrar os meus filhos, as minhas filhas, o meu trabalho. Ou seja, a lei condena. Não existia como a pessoa ser salva segundo a lei. Não existia possibilidades da pessoa ser salva segundo a lei. Por quê? Porque é impossível nós cumprirmos a lei 100%. É impossível eu ler os 10 mandamentos e eu dizer: eu cumpro 100% de cada um desses mandamentos. Como Tiago disse ali, não adianta eu guardar um dos mandamentos e não amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É você dedicar 100% da sua vida a Deus. Quem de nós faz isso? Quem de nós faz isso? Nós não conseguimos. E ainda acrescenta aqui o que Tiago diz. Jesus diz algo interessante aqui, que se a nossa justiça ela não for maior que a justiça dos fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. O que os fariseus faziam? Eles oravam o dia todo, eles entregavam o dízimo de tudo aquilo que eles tinham, eles consagravam tudo aquilo que eles tinham. O que Jesus está dizendo? Que não é pelo que nós fazemos, mas é pelo sacrifício dele, é pela graça, é pelo favor imerecido, é por aquele que nos deu algo que nós não merecíamos. É um ambiente de glória do qual nós entramos, que nos chama graça. É uma nova aliança que vem dentro de mim e de você, que faz nós distinguirmos o que é certo, o que é errado. Na lei, quando nós estudamos o Velho Testamento, nós vemos que a lei era escrita em tábuas de pedra, mas hoje, segundo Hebreus, a lei é escrita na nossa mente e no nosso coração. Ela está dentro de mim e de você, e pelo Espírito de vida que habita dentro da minha e da sua vida, nós não fazemos aquilo que é errado, porque o Espírito Santo é um termômetro vivo, que quando nós estamos caminhando em direção à morte, ele nos alerta para que nós não venhamos fazer aquilo que desagrada o nosso Deus. Queridos, o livro de Romanos, biblicamente falando, para mim, é um livro que fala desde o capítulo 1 até o último capítulo sobre a graça. Se você quer entender da graça, leia o livro de Romanos. E no livro de Romanos, Paulo é enviado a uma comunidade judaica convertida em Roma para explicar para eles que os gentios também são filhos da promessa, que eu e você também somos filhos da promessa. E aí os judeus que se converteram ali em Roma, eles questionam Paulo e diz: Paulo, mas eles podem ser filhos da promessa, mas eles têm que cumprir a lei. E Paulo diz: não é nada disso, vocês não entenderam nada.
Vocês têm Gamaliel, vocês estudaram na melhores escola. Como eles podem cumprir a lei da forma como vocês querem? Não é isso, judeus. E aí eles continuam questionando Paulo, mas então como eles podem ser salvos? Através da lei que vem morar dentro deles, através da nova aliança, através do Espírito Santo, que ensina a eles o que é certo e o que é errado. E através dessa nova aliança, através da graça, nós somos salvos. Pela lei é impossível se salvar. A lei veio para condenar. Às vezes nos apegamos em algo que somos bons, mas esquecemos que se não for 100% cumprida a lei, você é condenado por essa. Essa semana nós estávamos em um restaurante almoçando, um grupo de pessoas, e houve um questionamento ali na mesa sobre o sábado. E a pessoa começou a me indagar sobre o sábado, falou: eu guardo o sábado, sem o sábado é impossível você ser salvo. E às vezes a pessoa pega em uma coisa que ela é boa, mas ela esquece que se ela não cumprir as outras 9, ela está condenada. E é isso que Tiago está dizendo aqui em Tiago 2,10, que a lei nos amaldiçoa. Amaldiçoar é empoderar ao fracasso. Só existe uma forma de sermos livres da maldição, e é vivermos pela graça. A lei não produz santidade, mas produz quem realmente você é. Ela não produz o pecado, mas manifesta o pecado. A lei não produz santidade. A lei produz a natureza adâmica. Ela não produz o pecado, mas ela manifesta o pecado. Então por que existe a lei nos dias de hoje, se nós vivemos pela graça? Para nos proteger contra aqueles que não estão na graça. Por que existe leis no nosso mundo físico? Você não mata, você não rouba, mas existe uma lei dizendo que não pode matar, que não pode roubar, para aqueles que matam e roubam sejam punidos. Vocês estão entendendo? Por que existe a lei? Para me proteger contra o infrator. Uma das razões do qual Cristo foi para a cruz foi para tirar as pessoas da lei e levá-las para a graça, da escravidão à filiação paternal. Queridos, uma ministração sobre a lei só gera servos obedientes, mas uma ministração sobre a graça gera filhos obedientes. Os filhos trabalham para aquilo que é deles, os servos trabalham para aquilo que é dos filhos. Oh, você está entendendo o que o Espírito diz à igreja nesta noite? Que o filho trabalha para aquilo que é dele, mas o servo trabalha para aquilo que é do filho. Uma ministração sobre a lei só vai gerar servos obedientes, mas uma ministração sobre a graça gera filhos obedientes. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quantas pessoas só vêm na igreja quando eles estão escalados para fazer algo? A pessoa só vem quando está escalada para tocar, a pessoa só vem quando está escalada para ministrar. A pessoa só vem quando está escalada para ficar na portaria ou para limpar a igreja. Será que são filhos? A ministração sobre a lei gera servos. E por que são servos? Porque eles servem no medo. Eles servem querendo aparecer porque tem medo de serem punidos. Mas a ministração na graça gera filhos, e os filhos entendem que a herança é deles e que tudo aquilo que eles fazem não é para demonstrar para fulano, para Beltrano, mas é porque é deles, o reino é deles. Queridos, durante muito tempo nós servimos uma igreja ali em Cuiabá, uma igreja grande, e nós tínhamos uma chácara. Eu me lembro muito bem dessa situação, e ela serve como exemplo.
E uma certa vez o pastor presidente daquela igreja, o pastor Isaías, que já esteve ministrando aqui algumas vezes, reuniu um grupo de jovens e chamou para poder espalhar brita naquela chácara, que nós teríamos um retiro. E foram muitos jovens. Quando chegou-se lá, 10% daqueles jovens que foram àquele local começaram a trabalhar. Os outros todos encostaram debaixo de uma árvore e ficaram batendo papo e tomando tereré. E 10%, uns gatos pingados, começaram a trabalhar para espalhar aquela brita. Mas de repente o carro do pastor aponta na chácara. O que aconteceu? Os outros 90% que estavam acomodados tomando tereré, de repente jogaram a cuia de tereré, jogaram ali a bomba e se levantaram rapidamente. Cada um pegou um rastelo, uma enxada e começou a espalhar a brita. O que eles são? Filhos ou servos? Eles são servos. E a palavra de Deus fala que o servo não é o servo de Deus. O servo trabalhará para aqueles que são filhos. O servo servirá aqueles que são filhos. Servo é escravo. Servo não se difere de escravo. Ah, sou servo de Deus. Você é escravo. Deus não tem servo, Deus tem filhos. Deus não tem servo, Deus tem filhos. Você é um servo ou é um filho de Deus? Quantas pessoas Deus chama elas para o servir, mas elas não têm prazer em fazer aquilo que Ele entrega nas mãos, e começa a vir só quando estão numa escala. Outros são disciplinados e ao invés de ter uma vergonha por ser disciplinados, tem a cara de pau de só aparecer na igreja quando acaba a disciplina. Queridos, antes de nós sermos pastores, muitos anos atrás, quando eu conheci a pastora Cleia, nós estávamos numa igreja, e uma determinada vez, o pastor me chamou e falou assim: ó, filho, eu quero que você fica 3 meses sem tomar Santa Ceia, porque você foi rebelde em determinada situação. Queridos, aquilo foi uma vergonha para mim. Foi uma vergonha. Por mais que eu tenha pedido perdão a ele, por mais que eu tenha tentado mudar a mente dele, que não foi bem aquela situação, mas ele falou: não, você está em disciplina durante 3 meses. Não sei se foi 3 ou 6 meses. E ele falou: eu não quero que você tome Santa Ceia. Queridos, eu só não fiquei sem tomar Santa Ceia, mas eu falei para mim mesmo: eu tenho vergonha dessa disciplina. O que eu vou fazer? Durante esses 3 ou 6 meses eu não vou faltar um culto. Eu vou fazer um resumo de todas as ministrações, e toda semana eu vou levar esse resumo de ministração no gabinete pastoral dele. Queridos, no final de 6 meses ele se surpreendeu e falou assim: eu nunca disciplinei ninguém como você. Eu nunca disciplinei ninguém como você. E ele me chama de filho, e é um pai espiritual que eu tenho, esse pastor. Inclusive domingo que vem eu estarei ministrando na igreja dele lá em Cuiabá. Queridos, por quê? Porque a disciplina para o filho, ela gera frutos. O filho entende o porquê da disciplina, mas o servo, o escravo, se rebela. Por quê? Porque o escravo, o servo, anda debaixo da lei e não debaixo da graça. A graça produz filhos, e a herança são dos filhos. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, aleluia. Se você viver na lei, está fadado à morte. Lei, obediência de escravos, ter medo, graça, obediência e amor. Foi pelo amor que Jesus morreu. Jesus não tinha pecado, ele não cometeu pecado. Pedro disse isso. Ele não conhecia pecado. Paulo disse isso, e nele não havia pecado. João escreveu isso. Jesus não tem pecado, ele não tinha pecado, ele era perfeito, mas quando foi para a cruz se tornou Cordeiro de Deus. A última ação da lei foi condenar a Cristo.
A última ação da lei foi condenar a Cristo. Se você não está morto, a lei tem jurisdição sobre você. O que isso quer dizer? Alguém que matou, alguém que roubou durante a vida dela, mas depois que ela morreu, descobriu-se mais algumas atrocidades. Quem vai lá no túmulo, levantá-la do túmulo para fazê-la pagar por aquilo que ela cometeu? Ninguém. Por quê? Porque a lei só tem jurisdição sobre mim e sobre você enquanto nós estivermos vivos. O que eu quero dizer para vocês, queridos? Crente é aquele que nasceu, morreu e ressuscitou com Cristo. Se você ainda está vivo, se você não morreu e ressuscitou com Cristo, você está sobre o jugo da lei e não da graça. Oh, Jesus levou toda a maldição que existia sobre mim, sobre você. Ele levou o jugo da lei sobre ele, para que nós entrássemos na graça com ele. Oh, se você cruzou o vale da sombra da morte, você morreu e ressuscitou com Cristo. Os crentes são mortos, ressuscitados. Mas eu gostaria de frisar algo aqui para você. Não estar sobre a lei não é viver de forma dissoluta. Pastor, o senhor está dizendo então que eu posso adulterar? Não é nada disso que eu estou dizendo para você. Às vezes as pessoas falam para nós: se você está dizendo que eu não tenho que cumprir a lei, então eu posso adulterar. Não é nada disso. O que eu estou dizendo para você é que a lei diz para você não adulterar, mas a graça diz: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, ou seja, de morrer pela sua companheira. Aquele que está disposto a morrer pela sua esposa, ele não cai em adultério, ele a ama de todo o vosso ser. É graça isso. Isso é graça. A lei era incompleta. Ela só falava para você não adulterar. Quantas pessoas hoje no nosso meio não estão em adultério, mas também não amam a sua esposa, também não está nem aí para a sua esposa, e vice-versa. Esposas que não estão em adultério, mas não amam os seus maridos, estão sujeitas à lei, não estão vivendo a graça de Deus, porque a graça diz para eu morrer pela minha esposa, e a minha esposa morrer por mim, e aqueles que estão dispostos a morrer um pelo outro, não caem em adultério, não leva a podridão para dentro de casa. Esse é o evangelho da graça. Esse é o evangelho da graça. Então, quando uma pessoa te confrontar, te dizendo: você não obedece tal mandamento, você fala assim, a palavra de Deus fala lá em Tiago 2:10, que se você negligenciar um, você já está condenado em todos. Ou seja, pela lei é impossível que alguém seja salvo. A graça diz para você morrer com Cristo. Jesus diz que se a nossa justiça não fosse maior do que a dos fariseus, nós não seríamos salvos. Jesus está dizendo aqui que a graça é a única opção que nós temos de alcançar a vida eterna, só através da graça de Deus. Você não tirou nota 10 na prova, mas foi aprovado. Você não tirou nota 10 na prova, mas foi aprovado. Queridos, lá na cruz nasceu a esposa de Cristo chamada igreja. Em Gênesis, Deus coloca Adão em um sono profundo. Quando nós lemos sobre sono na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre sono? Que é morte. Então, na minha concepção, quando eu leio Gênesis e eu leio que Deus colocou Adão em um profundo sono, Deus matou Adão. Deus matou Adão, Murilo. E abriu Adão, e de dentro de Adão, Raquel,
tirou a esposa. Veja que coisa louca, que coisa formidável. Quem é considerado o primeiro Adão? Adão. E quem é considerado o segundo Adão? O homem carnal, né? O primeiro Adão. Adão carnal. E o segundo Adão, quem é considerado? Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a lateral de Jesus também foi aberta. E ali saiu a água da palavra, da vida, e o sangue da remissão dos pecados. E ali nasceu a esposa de Cristo, a igreja. Oh, você pode dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, e como as heranças hoje são geradas no mundo físico? Como as heranças são geradas no mundo físico? Me diz. A Laís é sua herança. É uma herança que o Senhor te deu. Ô Adriana, eu tenho 2 heranças na minha casa. O Samuel de 3 anos e a Rafaela de 6 anos. A herança, ela é gerada no mundo físico, no ápice do prazer. Pastor, o senhor está falando de relação sexual? Estou falando. A herança é gerada no mundo físico, no ápice do prazer. O que a igreja precisa para viver o propósito de Deus aqui na terra, se nós somos a esposa de Cristo? Nós temos que nos relacionar com Ele, nós temos que ter comunhão com Ele, porque quando nós relacionamos, quando nós entramos em comunhão com Ele, o propósito dele é manifestado através da minha vida. A graça, ela é estendida, e as pessoas começam a ver algo diferente em mim e em você. Às vezes nós procuramos o propósito de Deus em tantas coisas, enquanto a palavra de Deus fala ali em Mateus 6,33, que é só nós buscarmos Ele, buscarmos o reino dEle, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando fala em buscar, aqui é uma agonia, é você ter uma agonia, é você trabalhar, é você batalhar para alcançar algo que já está preparado no mundo espiritual. O marido já preparou tudo para a esposa. O marido já preparou tudo para que eu e você, como igreja do Senhor Jesus, desfrutássemos do melhor aqui na terra. Então por que você está sobrevivendo? Se o marido quer que você viva e tenha uma vida em abundância. Se Jesus é o marido e a igreja é a esposa, o que necessitamos é o fruto de uma comunhão com Ele. Tudo que você precisa tem como resposta a comunhão com Ele. Queridos, a lei veio para nos condenar. A lei veio para nos mostrar quem nós verdadeiramente somos. Mas a graça não. A graça, ela veio para nos levar a vivermos em Cristo e Cristo em nós. Essa semana eu recebi uma resposta. Algum tempo Deus já vem falando comigo sobre a graça. E minha tese de TCC, estou terminando uma faculdade teológica, é a graça que não é de graça, o título dela. Ela teve um preço de cruz. O que eu quis dizer que a graça que não é de graça? Para mim e para você a graça foi de graça, nós recebemos, mas para alguém teve um duro preço, e foi um preço de cruz. Algo que eu e você estamos desfrutando hoje, alguém pagou um preço por isso. Nós tínhamos que viver na morte e para a morte, mas Ele nos deu a vida. E aí o professor me devolveu a primeira parte do meu TCC, dizendo algumas coisas lá em particular, e Deus já havia falado comigo sobre a graça, sobre eu entender o que era realmente a graça dele. E eu respondi àquele professor, eu disse: professor, mas quando eu quis escrever esse tema, eu quis elaborar um texto, não um texto comum como todas as pessoas escrevem, mas eu queria fazer uma crítica construtiva em cima desse texto. E ele me respondeu algumas coisas lá, e o Espírito Santo testificou algumas coisas no meu coração.
e me levou a estudar mais sobre a graça. Queridos, existe um preço que foi pago para que nós tivéssemos essa graça. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: o que você está fazendo com essa graça que lhe foi entregue? Porque se você verdadeiramente é um filho de Deus, você vai viver como herdeiro de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque senão nós passamos 1 ano como crente, nós passamos 2 anos julgando ser crente, nós passamos 3 anos, 4 anos, e nós não conhecemos verdadeiramente aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Nós vivemos uma vida convencida e não convertidos. Por quê? Porque a lei veio para nos condenar e a graça veio para nos salvar. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se nesse momento nós pedíssemos todos vocês para saírem desse templo, e imagine que cada uma dessas janelas que aqui se encontra seja uma porta, e nós deixássemos uma única pessoa aqui, o Eduardinho, e trancássemos aquela porta, e em uma dessas portas aqui escrevêssemos: proibido entrar, altamente confidencial, proibido abrir, qual a porta que ele estaria interessado em conhecer? A porta que ali estivesse escrito isso que eu acabei de dizer para vocês. Por quê? Porque a lei veio para manifestar o eu carnal e não lei espiritual, e a graça veio para mortificar. Quando nós falamos de lei, queridos, nós falamos de obras. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gálatas 5? Abra a palavra de Deus comigo lá em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é o andar no espírito aqui? É andar na graça, é andar na nova aliança. Quem anda no espírito, segundo nós lemos ali no livro de Romanos capítulo 8, é aqueles que andam na graça, é aqueles que estão na nova aliança. Você conhece pessoas que às vezes já estão na igreja 10 anos, estão na igreja 15 anos, e às vezes caem no mesmos pecadinhos de estimação de antes de conhecerem e de confessarem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Por que essas pessoas ainda caem nos mesmos pecadinhos de estimação? Por quê? Porque não entraram na nova aliança, porque não entraram na graça, e aí elas não sabem andar no Espírito, elas não conhecem o Espírito de Deus, ou às vezes até conhecem, de ouvir falar, mas não de com Ele andar. E ainda estão enraizadas nessa pessoa a lei, está enraizada nessa pessoa a prostituição, está enraizada nessa pessoa o adultério, está enraizada nessa pessoa a idolatria. Por quê? Porque a graça ainda não fez efeito sobre a vida dela. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Vamos ler novamente, substituindo aqui o Espírito e a graça. Porque a lei, no lugar de carne, lei, e no lugar de Espírito, graça. Porque a lei cobiça contra a graça, e a graça contra a lei, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, mas se sois guiados pela graça, não estáis debaixo da lei. Olha aqui que maravilhoso, versículo 18. Se sois guiados pelo Espírito, se sois guiados pela graça, não estáis debaixo da lei. A lei condena. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. A graça não simplesmente não deixa eu fazer, o pecado perde o poder sobre a minha vida, a graça me leva a outra dimensão. Versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ei, olha aqui para mim um minuto. Quem disse para você que idolatria é pecado? Quem disse para você que feitiçaria é pecado? Quem disse para você que inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas são pecado? Quem disse? A lei disse. A lei disse que isso é pecado. A lei disse que isso é pecado. E na lei, para que eu fique livre disso, o que eu tenho? Como é a maneira como eu tenho que viver? Eu tenho que me esforçar. Todos os líderes aqui presentes, ou você que está aí sentado, mesmo não tendo um cargo de líder, em algum momento você disse para Deus: Deus, está tão difícil eu resistir à prostituição, está tão difícil eu resistir àquele copo de cerveja, está tão difícil eu deixar de olhar aquelas páginas impróprias na internet, está tão difícil eu deixar de adulterar. Quantas pessoas nós sentamos no gabinete pastoral e as pessoas relatam para nós que está difícil elas deixarem de praticar isso. Por quê? Porque são obras. Toda obra para ser feita exige esforço. Toda obra para ser feita exige esforço. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Agora vamos lá para o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas, Érica, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Queridos, se vivemos no Espírito, se vivemos na graça, andemos também na graça. O que é o fruto do Espírito? É algo que você recebe sem fazer esforço. É um favor imerecido que o Espírito Santo te dá para que você viva em santidade aqui nessa terra. Se você dia a dia fala com o Senhor: Senhor, não estou aguentando fazer isso, você tem que rever se você está morto, se você morreu e ressuscitou com Cristo, ou se você ainda está vivendo a mesma vida de antes. Queridos, novamente, só é cristão, só é crente aquele que, ao se deparar com Jesus, decidiu morrer para depois ressuscitar, porque na ressurreição o fruto do Espírito vem embutido dentro de você. Na ressurreição você não precisa se esforçar, porque já morreu o velho homem. A nova vida, ela é orgânica, ela é natural. Eu amo as pessoas e eu não tenho esforço, Odeir, de amar as pessoas, porque é algo orgânico na minha vida. Eu saio para pregar a palavra, às vezes as pessoas me falam: pastor, o senhor sai da casa do senhor 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, quando nós liderávamos os jovens, tem uns jovens aqui que sabem, era meia-noite, nós estávamos aí pregando a palavra nas praças. Quantas vezes nós atendemos telefone 4 horas da manhã, eu ligava ali para o Maninho, para a Érica, falava assim: entra aqui no carro comigo, vamos em tal lugar para que nós possamos ministrar. E às vezes alguns deles falavam assim: nossa, mas acordar 4 horas da manhã, ser pastor não é fácil. Não, é fácil. Por quê? Porque é tudo orgânico, é natural, não tem um esforço, é a vida do Espírito fluindo através de mim. Tenta conter um rio com águas correntes fortíssimas, você não consegue. E é dessa forma que a minha e a sua vida tem que fluir na graça de Deus. Alguns anos atrás eu tive, depois de um culto de domingo como esse, uma forte dor no peito. Uma forte dor como eu nunca havia sentido antes. Eu já estava sentindo essa dor uns 3 dias, mas agravou depois do culto de domingo à noite. Minha esposa me pegou, me colocou no carro e me levou
para o hospital ali em Cuiabá. Quando nós demos entradas ali no Hospital Santa Rosa, meus batimentos cardíacos estavam em 40, 45. Eu estava com uma forte dor no peito. Me levaram para uma sala vermelha. Quando me levaram para aquela sala vermelha, eu entendi que era espiritual. Eu entendi que era espiritual. E o que eu fiz, Murilo? Comecei a orar ali dentro. Me deixaram dentro daquela sala vermelha, de jejum, em observação, 10 horas. Fez um primeiro exame, deu totalmente alterado. Os médicos vieram até mim e falaram: se o segundo exame der alterado, nós vamos fazer uma cirurgia no seu coração. Eu falei: isso é espiritual, isso é espiritual. Queridos, naquele momento eu recebi uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, lá do Mevan, que ele me disse, profeticamente: se aquilo que Deus está colocando dentro de você não for colocado para fora, você vai ter um ataque cardíaco e você vai morrer do coração. O que é isso? Você vai se enchendo, você vai se enchendo, você vai se enchendo. Mas se você não esvaziar como um rio, você vai explodir. Imagina uma represa só recebendo água, e ela não abre as comportas dela. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que essa represa vai estourar, e ela vai devastar tudo que tem pela frente. Eu e você não somos represa, nós somos rios. Nós temos que receber a graça, e nós temos que manifestar a graça através da nossa vida. Quando eu entendi isso através da palavra dele, eu comecei a orar. Fiz o segundo exame, ainda deu um pouco alterado. Fiz o terceiro, não deu mais alteração. Fiz o quarto, fiz o quinto, não deu alteração. E depois de 10 horas eles me deram alta. Queridos, viver na graça é nós vivermos de forma orgânica. Não existe esforço. A obra, a lei faz com que você tenha esforço para não pecar. Mas a graça é um ambiente de glória. E só vive a graça quem é filho. O servo não vive a graça. Talvez você está aqui nessa noite, você fala assim: já estou tanto tempo nessa igreja, já congreguei em outras igrejas cristãs. Mas você é servo, e o servo de nada se difere do escravo. O servo não é dono da herança. Você que trabalha em determinada empresa sabe que os filhos do dono são herdeiros daquela empresa. Mas você que é funcionário, você literalmente é um escravo. No mundo espiritual também é assim, queridos. No mundo espiritual também é assim. Se você não é filho de Deus, você é escravo. Você vai servir os filhos. A palavra de Deus nos diz que os anjos nos servem, e os filhos julgarão os anjos. Ou seja, quem é filho de Deus aí pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Queria convidar o Ministério do Louvor. Aleluia, aleluia. Se vivermos no Espírito, se vivermos na graça, andemos também no Espírito. Romanos 5, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqueles que andam sobre a lei, andam sobre o jugo do pecado, andam sobre a condenação do pecado, e o fim deles é a morte. Mas aqueles que estão sobre o domínio da graça, eles já têm a vida eterna garantida para eles. O Drenai Shuriai Yesou, levante aí no seu lugar, feche os teus olhos. Essa é uma noite de concertos, é uma noite do qual o Senhor quer restaurar a sua vida. Talvez você está aí sentado me ouvindo e está passando um turbilhão de coisas na sua mente e no seu coração. Deus quer te tirar do status atual que você está vivendo, de servo, de escravo, e quer te assumir como filho. Quer dizer para você: você é meu filho amado. Por quê? Porque foi através do sacrifício de Jesus que eu e você nos tornamos filhos de Deus. Eu posso ver pessoas nessa noite aqui com o coração angustiado. Você está depressivo, é como se um punhal tivesse atravessado o seu peito. Existe uma angústia, existe uma vontade de morrer. Teve pessoas que entraram aqui nessa noite
e que disseram para o Senhor: Senhor, eu não tenho mais vontade de viver. Queridos, você não tem vontade de viver porque até hoje você não viveu, você tem sobrevivido, mas hoje o Senhor, através da graça dEle, quer te reconhecer como filho. Orexere cantalabaraca, te dá uma nova história. Nós vamos adorar o Senhor. Eu peço para que vocês apaguem as luzes.